No tempo que nós estamos vivendo, Jesus Cristo é o nosso advogado que advoga nossas causas e não perde batalha, porque Ele é pelo lado do justo, do reto e daquele que obedece a sua palavra. O homem, ele tem uma balança enganosa, 2 pesos e 2 medidas. Voltamos para o Monte Moriá. Quando Abraão Glória a Deus. pede para Isaac deitar na lenha e pega suas mãos e amarra suas mãos e seus pés e levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, quando ele foi abaixar o cutelo, Deus brada do céu e disse: não faças tal mal contra o menino, porque agora eu sei o que há em teu coração. E quando ele olha, ele vê num arbusto um cordeiro que Deus providenciou para receber como sacrifício. Assim é Jesus Cristo. Nós éramos para morrer e passar a eternidade na condenação eterna. Mas Deus, que amou o mundo, proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu no nosso lugar para perdoar nossos pecados e nos trazer a salvação e a vida eterna. Essa é a obra perfeita que Cristo fez quando veio nesta terra anunciar que há uma saída e há um caminho que conduz aos céus de glória. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é como uma ponte que liga Uruguaiana a Passo de los Libres. Jesus é a ponte, só que a ponte que conduz aos céus é vertical. É a terra e céu. E Jesus Cristo é o meio que o homem pode chegar a Deus, crendo no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, se reconciliar com o Pai, receber o perdão dos pecados, a reconciliação e uma nova vida em Cristo Jesus. E Deus, que é misericordioso, quando o homem se arrepende de coração, confessa seus pecados e deixa, abandona o caminho errado que pode levar ao caminho da perdição, e está escrito em sua palavra, que há um caminho diante dos olhos do homem que parece bom, mas o final desse caminho é o caminho de morte. E muitos estão entrando pelo caminho da perdição. Jesus disse: há 2 caminhos. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição e muitos são que estão entrando nele. Mas porfiai por entrar pela porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. Esse direito Deus concedeu ao homem escolher qual caminho deve trilhar para entrar e passar para a eternidade. O caminho da salvação ou o caminho da condenação. O caminho do céu ou o caminho do tormento eterno. Jesus disse: pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Abraão, o pai da fé, chamado amigo de Deus, passou pela prova e reconheceu que Deus é poderoso para trazer da morte para a vida, mas Ele também tira a vida, aleluia, e dá a vida. Ainda há esperança e ainda há salvação. Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. E a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez, vir do juízo. A espada de Deus não vem de balde na terra. Israel se afastou de Deus e cometeu os piores pecados, o adultério espiritual. Deixou Deus vivo para seguir os ídolos. Deixou o manancial de água viva, pura, limpa, para cavar cisternas rotas, imundas e sujas.
E Deus trouxe a espada na terra, peste, fome, a espada e a morte, cativeiro. Deus age assim, porque Deus é o Deus que se ira todos os dias, mas Ele é misericórdia, esperando que o homem se arrependa para alcançar o perdão dos pecados e ter o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida e entrar pelas portas das mansões celestiais. Isso é uma verdade. E muitos pensam que é uma história contada aos homens. Mas isso é uma verdade, uma realidade. A eternidade está a segundos diante dos olhos do homem. Pregávamos no terminal, chegamos lá no terminal para fazer a obra missionária. E havia no segundo banco, na direção do Jardim de Infância, do amigo José de Almeida, uma lona. E havia um corpo embaixo. O homem almoçou no restaurante popular e foi para o terminal esperar o ônibus para ir para casa. E ouviu-se um grito e o corpo tombou no chão e passou para a eternidade. Com Cristo ou sem Cristo, ninguém sabe. Deus bate na porta do homem, oferecendo ao homem o convite da salvação. E muitas vezes ele rejeita o convite que pode lhe livrar da condenação eterna e do abismo. O rei Salomão, terceiro rei de Israel, teve a revelação divina em Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que é para baixo. As respostas, indagações para o coração do homem está tudo dentro da palavra de Deus. Ele disse em Tiago 1,5: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá e não lance em rosto. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus e a inteligência, o desviar-se do mal. E muitos estão entrando por esse caminho de morte que vai levar a uma condenação eterna. Em um lugar onde há fogo, tormento, ranger de dentes, aonde realmente as pessoas vão ver o que é sofrimento na alma. As pessoas que vão para lá, elas tentam buscar um arrependimento, mas elas não conseguem. Elas sentem somente remorso e vão se lembrar de tantas oportunidades que Jesus Cristo lhes ofereceu nesta vida para se livrar desse abismo eterno. Um lugar de separação de Deus, diferente do céu. Hoje o céu está limpo, azul, um dia maravilhoso. Foi Deus que nos concedeu na face da terra. Está escrito na sua palavra em Apocalipse que o céu não haverá sol e nem noite, porque a glória do Senhor iluminará a cidade santa. Não haverá dor, tristeza, sofrimento, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um lugar em que as ruas são de ouro. Já pensou? Nós, pobres, humildes, pisando numa rua de ouro que está preparada para aqueles que são salvos e creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Os homens na terra se matam por dinheiro. Amizades são destruídas pelo amor ao dinheiro. Famílias são dissolvidas porque brigam pela herança do papai e da mamãe. E tudo vai perecer, tudo vai passar. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor
permanecerá para sempre. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aonde está a boca de Deus, pregador? E aonde está a porta da graça da salvação? Ela se abre quando nós ouvimos o Evangelho. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17: ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, essa palavra não é do homem, ela não veio da terra, ela veio por revelação do Espírito Santo. Homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, escreveram o manual para o ser humano tomar posse da vida eterna. As Sagradas Escrituras é o guia, a bússola, que conduz o homem ao caminho da salvação. Ele disse lá em Salmos 119, versículo 105: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando o homem se volta para a palavra de Deus, que é a verdade, a Bíblia diz que mentira nenhuma provém da verdade, ele já não anda na escuridão, porque a palavra começa a iluminar o seu caminho, e ele começa a ter entendimento das coisas de cima, de Deus, e já sabe para onde vai quando partir desta terra. Vai com o Senhor nos céus de glória. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele escreveu lá no capítulo 14, versículo 1 e 2: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, mas vou preparar lugar. Jesus Cristo foi preparar lugar para aqueles que creem e obedecem o seu Evangelho. Se eu for preparar lugar. Vos preparei, e vou preparar lugar. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, Estejais vós também. estejais vós também. Olha o amor de Cristo. O convite que Cristo faz para nós. A nossa vida passa muito ligeiro. Anos atrás nós éramos meninos e corríamos para lá e para cá. Deixamos de ser meninos e entramos para a juventude. E na juventude nos perdemos no meio da bebida, da farra, das drogas, da cocaína, da maconha, nesse perfume. Mas dentro da minha alma tinha um desejo de conhecer a Deus, porque eu sabia que existia alguém superior, alguém que criou todas as coisas, árvores, pássaros, algo tão lindo e maravilhoso que podemos contemplar com nossos olhos. E Deus diz na sua palavra: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Escolhidos para quê? Para ter o direito de entrar nos céus de glória. Você não paga nada, aqui você paga para comer, para viver, para nascer. E paga para morrer. E depois que morre tem que pagar o aluguel lá no cemitério. É tudo dinheiro. Mas lá não. Lá é tudo de graça. Rio da vida. Maná do céu. Aquele paraíso que Deus fez na terra, com Adão e Eva, ele já está preparado lá no céu, para quem crer no Evangelho de Cristo Jesus que ele pregou e anunciou nesta terra. Os homens enganam, os homens mentem, os homens querem vender possessão do céu, o direito de entrar no céu por dinheiro, se corrompem. Saem do propósito de Deus, saem da visão de Deus e começam a ver vidas como se fosse um produto de compra e venda. E Cristo nunca comprou ninguém. O único
ato que ele fez de amor foi comprar nossa vida, rasgando a nossa cédula de condenação e cravou na cruz e abriu o caminho, o meio para nós chegar até Deus e buscar a salvação.